E aí, meu povo, tudo bom? O papo de hoje vai ser o Pensando Pensamento sobre saudade. Vamos lá, vamos falar sobre saudades e como ela funciona aqui na minha cabeça. Normalmente eu não sinto saudade das pessoas, eu não sinto saudade de quase nada, simplesmente pelo fato de que eu não lembro de que as pessoas elas existam, de fato, porque eu tenho TDAH. Bom, mas vamos lá ao ponto do TDAH. Eu tenho um TDAH que eu tenho verificado, porque eu fiz ali as consultas com psicóloga e trouxe o laudo ali. Inclusive, eu gabaritei o laudo, que eu acho muito interessante isso, porque eu me senti péssimo, porque todas as perguntas e dinâmicas que tinha naquele laudo lá, foi uma consulta de uma semana, onde eu tinha várias rotinas que eu tinha que fazer durante essas consultas para poder testar a minha memória, né? Para saber como que tá a minha memória de curto prazo. E eu literalmente fui péssimo em tudo, porque eu não lembrava absolutamente nada e eu ficava questionando a minha existência. Eu falo isso dando risada, mas tipo, normalmente a minha personalidade, dar risada de absolutamente tudo que dá errado na minha vida, porque se eu for levar a sério, eu tô lascado. Mas basicamente eu não lembrava de nada, né? Tinha uma pergunta lá. Uma pergunta não. A primeira foi ali pra mim, foi o auge, porque eu já sabia que eu não ia saber responder. Foi basicamente o quê? A psicóloga me deu uma lista. Ela me falou uma lista de 15 itens. E depois ela me repetiu essa lista 3 vezes. E eu tinha que memorizar os itens que ela repetia nessa lista. Pra depois eu falar quais o que eu lembrava. Eu só lembrava 4, eu não conseguia lembrar mais do que isso. 3 vezes isso, com 3 listas diferentes, cada uma dessas 3 vezes, e depois misturando as duas listas, e eu fui péssimo, eu só lembrava de 4 e olhe lá. E é estranho, porque na minha cabeça eu tentava lembrar o restante e eu não conseguia lembrar. Ou eu lembrava coisas que falou no começo da lista, ou eu lembrava coisas que falou no final da lista. E no meio ali ficava um limbo, ficava vazio, né? E fora esse, teve outros testes que eu tive que fazer também, junto com ela, tanto remoto quanto presencial. Aí, eu concluo sobre o que, né? A questão de sentir saudade, né? Eu sempre fui uma pessoa, hoje eu tenho 34 anos, eu sempre fui uma pessoa que me sentia um péssimo filho, um péssimo amigo, porque eu não lembrava das pessoas. Eu entrava no meu mundo ali e simplesmente eu não lembrava. Se a pessoa não convive comigo no dia a dia, dificilmente eu vou lembrar dela. Esse é o fato. Porque se eu não tenho contato com a pessoa com frequência, eu não vou lembrar dela. E uma das coisas que me deixava extremamente incomodado é quando meus pais chegavam pra mim e me cobravam atenção, no caso. Tipo, você não manda mais mensagem, você esqueceu que você tem pai, você esqueceu que você tem mãe, você esqueceu que você tem família. E tipo, desde quando eu comecei a morar sozinho, isso começou a ficar mais evidente. Eu comecei a morar sozinho em 2019. E 2019 pra cá, o meu contato com a minha família diminuiu muito, porque basicamente eu não lembro. Literalmente eu não lembro e não é algo que eu faça de propósito. É algo pra mim que é péssimo, porque talvez eu perca bastante tempo de qualidade em estar com eles, com toda certeza. Mas não é algo que na minha cabeça ele funciona muito bem. Eu tento lembrar, às vezes algum amigo meu conversando comigo fala, não sei o que lá, eu falei com a minha mãe, eu falei, putz, eu tenho que falar com os meus pais, eu preciso mandar mensagem pra eles. Eu mando na hora, porque se eu não mandar na hora, passou 10 minutos, 5 minutos é o suficiente para que eu esqueça de fazer aquela ação. Então, aquilo acaba sendo muito ruim pra mim, sendo muito triste pra falar a verdade, né? Porque eu não sinto saudade, porque na minha cabeça a pessoa ela não existe. Seja uma pessoa que seja meus pais, ou seja uma pessoa que seja um amigo, uma amiga, tipo, não faz diferença na minha cabeça. E isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo isso daí acaba sendo bom, porque se é uma pessoa que fez mal pra mim, simplesmente eu só silencio e o universo faz tudo, porque eu não vou lembrar dela. Porque se ela não tá presente na minha vida, ela não tá ali no meu ciclo de amizade, ela não aparece pra mim, naturalmente eu vou esquecer dela. E é tipo muito rápido. E isso fez eu entender também o porquê finais de relacionamento pra mim nunca foram tão dolorosos. Eu vejo as pessoas passando por fim de relacionamentos com um período de luto absurdamente grande, e pra mim o período de luto acaba sendo bem curto. Às vezes dura uma semana, 2 semanas, nunca passou-se de um mês um período de luto pra mim num relacionamento. Porque automaticamente eu ia fazendo as minhas coisas no meu dia a dia e o que era relacionamento, o que ficou pra trás, eu esquecia totalmente. Poderia lembrar em algum outro momento e bater uma certa tristeza? Poderia, mas seria algo temporário também. E isso acaba sendo algo muito bom pra mim, porque eu sei lidar com sentimento de luto, vamos se dizer dessa forma, né? Porque basicamente a natureza acaba fazendo isso por mim e eu não preciso de muito para poder passar por um sentimento desse. E acaba sendo algo fácil.
na minha cabeça. Pra sociedade eu posso ser um monstro, mas eu não tô ligando pra sociedade, eu tô ligando pro que tem aqui na minha cabeça e o que tem aqui no meu coração, que se eu tô bem ou não. Então, a felicidade e a alegria da outra pessoa sobre o como eu estou pensando sobre a minha vida não me interfere de nada. Basicamente isso. Mas pensando no lado negativo, existem muitos lados negativos, né? Porque o TDAH, ele me traz isso, né? Como eu disse, o TDAH eu descobri o laudo no ano passado, então eu tenho esse lado do TDAH, eu tentei entender algumas coisas com a psicóloga, o legal é que eu fui falar com a psicóloga sobre exatamente isso, né? Eu falei com ela, falei, meu, eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar das coisas. Passa 5 minutos, eu esqueço. Tipo, levantei aqui do quarto, fui ali na cozinha fazer tal coisa, chego lá na cozinha, opa, o que eu vim fazer aqui? Aí eu volto, vou fazer alguma outra coisa, e aí passa 1, 2 horas, aí eu lembro, falo, caramba, eu precisava fazer tal coisa ali na cozinha. Nossa, eu ia tomar um chá, eu ia tomar um Toddy, eu ia tomar alguma coisa ali. E aí, passou 2 horas. Aí, isso começou a ficar com muita frequência na minha vida e isso tá me incomodando. Eu falei, não, preciso de ajuda psicológica. Eu não quero pegar laudo igual a galera faz na internet, falando, eu li ali um BuzzFeed lá de pessoas que têm TDAH e vou falar, eu também tenho, né? Poderia fazer isso, né? Ia dar certo? Ia, mas eu não ia ter um laudo mais exato sobre tudo, né? Então, eu não acho certo, não acho correto, porque meio que você invalida o profissional que está ali estudando sobre TDAH e trazendo um laudo efetivo para você, não que é algo global e genérico para todo mundo, né? Porque cada um tem um traço de esquecimento ali do TDAH, um traço do TDAH em si, que eu descobri que o TDAH não é somente déficit de atenção, né? Porque envolve outras coisas, envolve também o déficit de espaço, né? Então você perde dimensão de espaço. Eu sou uma pessoa que ando em casa, ando em qualquer lugar esbarrando com o braço nos lugares, esbarrei na parede, esbarrei na porta, esbarrei na prateleira, em qualquer lugar. Sendo na minha casa, sendo fora de casa, eu sou uma pessoa totalmente desajeitada, não é desajeitada, é desajeitada, eu acho, vou dizer desajeitada, né? E isso me incomodava também, e eu trouxe para a psicóloga isso, né, em algumas das minhas consultas, né, eu fiz 1 ano de consulta sobre TDAH com ela, né, trouxe ali isso para ela e ela falou, isso é um dos traços de uma pessoa que tem TDAH, porque o TDAH a pessoa perde o senso de dimensão e de espaço, que faz com que ela fique esbarrando por todos os lugares, e perguntou para mim, você faz isso? Eu falei, faço, muito, tipo, absurdamente muito, eu pareço um pinball andando em casa, né, eu tô batendo em todas as paredes, assim, e até chegar no lugar que eu quero chegar, a maioria das vezes, ou às vezes eu tô muito centrado e eu consigo esquivar de tudo, é 880, mas eu esbarro muito nas coisas. Outra coisa que uma pessoa que tem TDAH, e eu tenho hiperatividade, né? Então acho que dá até pra ver pela minha fala que eu não consigo falar quieto, eu tenho que estar mexendo em alguma coisa, eu tenho que estar aqui com alguma coisa, com post-it, eu não tô escrevendo nada, mas eu tenho que estar mexendo em alguma coisa. Então isso é um traço de hiperatividade, né? A pessoa, ela tá fazendo uma coisa, mas ela quer fazer outras coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, isso aqui é ótimo para o mundo corporativo, né? Você ter hiperatividade em fazer múltiplas tarefas, mas para sua cabeça isso é péssimo. O multitasking hoje em dia é a pior coisa que existe, porque isso acaba com a sua cabeça, acaba com a sua mente, né? E aí eu, mudando de assunto, voltando agora pro assunto principal, que era eu não sinto saudade, é justamente isso, né? Então sempre me rotulei como um péssimo amigo, um péssimo filho, um péssimo familiar, um péssimo tudo, porque eu não lembro. Se eu entrar na minha caverninha e ficar ali, eu vou esquecer de todo mundo, eu vou olhar pro celular, vou ficar vendo meme, vou ficar vendo isso, vou ficar vendo aquilo, mas eu não vou falar com absolutamente ninguém. Enquanto alguém não falar comigo, eu não vou falar com a pessoa. E é assim que na minha cabeça funciona. Tipo, eu não sou uma pessoa horrível por isso. Talvez seja para algumas pessoas, né, que gostam muito de mim. Às vezes eu me distraio com um monte de coisa e eu esqueço de responder as pessoas. Tem um amigo meu que, antes da gente começar a ter contato com mais frequência, eu levava 3 meses para responder uma mensagem que ele mandou para mim perguntando, e aí, você tá bem? Aí passava, eu olhava a mensagem assim, depois eu respondo. Passava 3 meses, eu olhava ali do celular de novo, scrollando ali, eu falava, nossa, eu não respondi ele, eu só olhei. Aí eu respondi, até hoje ele me zoa por causa disso. Mas hoje, como a gente já tem um contato mais frequente, né? A gente às vezes joga junto no Discord, a gente manda meme um pro outro, a gente tá conversando, a gente tá ali interagindo com o outro com mais frequência, então é difícil de eu não conseguir mandar mensagem para uma pessoa que tá ali no meu dia a dia com bastante frequência, né? Não dizendo que todo mundo que queira conversar comigo tem que ficar mandando mensagem toda hora. Funciona, funciona, não vou negar, funciona, de fato, é assim que funciona na minha cabeça. Se a pessoa não fala comigo, só que eu me sinto péssimo, porque
parece que as pessoas têm que correr atrás de mim, eu não gosto disso. E da mesma forma que eu não gosto de ficar correndo atrás das pessoas, eu acabo ficando na minha também. Então, se eu não corro atrás das pessoas, porque eu acho que eu vou atrapalhar, ou até mesmo que eu sou chato pra ficar indo atrás dos outros, eu fico na minha. Então, é isso. Mas tem lado bom e tem lado ruim, né? O lado bom disso aí é que se alguém me fizer mal, é só simplesmente eu silenciar ela em absolutamente tudo, ou simplesmente excluir, perder literalmente contato visual com qualquer coisa que essa pessoa faça, que eu esqueço dela. É simples assim. Período de luto, que nem eu disse, pra mim é algo que funciona muito bem, porque eu não levo muito tempo num período de luto. E um período de luto que eu vejo que muita gente acaba sofrendo muito, tipo, semanas e semanas. Eu, às vezes, uma semana já é o suficiente pra mim, porque eu já vou perder contato com aquela pessoa, não vou olhar mais nada dela. Se eu bloquear ela, que é difícil bloquear alguém numa rede social, mas se eu bloquear essa pessoa, aí que eu não vou ver mais nada dela, e é assim, começo a fazer minhas coisinhas e vida que segue. Aí eu vou lembrar em algum momento ali da minha vida, no dia a dia, eu vou falar, caramba, meu, sou merda, velho. Caramba, não consigo ficar com ninguém na minha vida. E aí depois passa fácil. É assim, um período de luto. Eu acho que acaba sendo bom por conta disso, né? Mas acaba sendo ruim. Igual agora esse vídeo, ele tá com 11 minutos e 10 segundos. Eu não sei se eu já falei sobre isso no começo desse vídeo ou só estou falando de novo. Por quê? Porque eu já esqueci. É simplesmente eu tô falando, eu não tô com roteiro, não tô com absolutamente nada, né? A ideia desses vídeos é justamente essa. Eu falar o que eu estou pensando. E às vezes eu vou repetir. E às vezes não. Então me perdoem. É o TDAH falando mais alto. E continuando esse ponto do TDAH, as pessoas podem perguntar pra mim, mas por que você não trata o TDAH? Bom, vamos lá. Eu tenho um histórico do porquê que eu não faço isso hoje. Eu comecei a tomar remédio para TDAH, porque eu fui no psiquiatra, fui lá, contei para ele, passei o lado dele pro psiquiatra, e ele me passou ali algumas opções de remédio tarja preta para tomar. Eu falei, vou optar pelo mais fraco, porque eu não sei como meu corpo vai reagir, como minha mente vai reagir. Então vamos no mais fraco e de acordo com a minha evolução eu vou aumentando ali dosagem, eu vou trocando de remédio. E eu optei por um remédio que eu não tivesse que tomar todos os dias, porque né, eu já tenho TDAH. Eu lembrar que tem que tomar o remédio todo dia já ia ser algo muito difícil para funcionar na minha cabeça, né? Então, é a mesma coisa. Mas por que você não coloca um alarme, um despertador? Porque eu vou colocar na minha cabeça que não vai ser uma urgência. Eu vou falar, depois eu tomo. E vou desligar o alarme e nunca mais eu vou lembrar do que eu falei, depois eu tomo. É assim. Então, um dos motivos de eu me atrasar com frequência nos compromissos é justamente esse. Se eu não me atrasar no compromisso, eu vou chegar pelo menos 1h30 mais cedo, porque eu vou ficar ansioso para poder chegar. E aí, voltando ali, por que eu não tomo remédio? Eu comecei a tomar, eu peguei a Ritalina de 10 mg, que é a mais fraquinha, né? Justamente pelo contexto de eu não precisar tomar ela todos os dias, não ter um horário específico para tomar, eu só tomar ela quando eu precisar de foco. E naquela semana específica, no trabalho, eu precisava de bastante foco na minha atividade. E aí eu falei, vou tomar, e eu podia tomar uma de manhã e uma à tarde, né? Que era o recomendado no máximo 2 por dia, porque tinha uma duração de aproximadamente 3, 4 horas e seria o ideal para eu exercer alguma atividade que precisasse de foco da minha parte. E aí eu fiz o quê? Tomei durante uma semana, eu senti ansiedade, né? Porque ela traz ali o ponto de ansiedade, só que eu sou uma pessoa ansiosa normalmente. E eu tomar um remédio que me dá mais ansiedade, acaba sendo pior, porque eu vou ficar muito mais ansioso. E focado, que é o pior de tudo, né? Porque quando eu tô ansioso, eu vou fazer atividades que me tirem a ansiedade. E se eu fico focado em alguma coisa, eu não consigo ter atividade que me tira a ansiedade. E aquilo foi horrível, começou a me dar um aperto no peito absurdo, que eu não conseguia controlar. Me veio uma vontade enorme de chorar e tudo mais, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu tava focado em fazer alguma coisa no meu dia. E é estranha a sensação, porque você sente que o seu cérebro ele quer tirar o seu foco para fazer alguma outra coisa, só que ele não sai daquele momento que você tá ali focado para fazer determinada atividade. É totalmente estranho. É tipo eu conversar com as pessoas, e nisso que eu tô conversando com as pessoas, se tiver outras coisas movimentando, outras coisas passando ali em volta dessa pessoa, o meu campo visual vai chamar minha atenção para algo que tá ali nesses cantos ali, embora eu esteja olhando para a pessoa, mas ao mesmo tempo tem coisas ali que estão me distraindo, que vão tirar o meu foco, e às vezes eu vou começar a pensar coisas aleatórias olhando para a pessoa, como se eu estivesse prestando atenção. É horrível isso, porque eu pareço uma pessoa muito mal educada, eu pareço uma pessoa péssima. E aí vem o famoso, né, que todo mundo fala que é um traço de pisciano, que é chegar e falar,
natural, porque na minha cabeça eu tô distraído. Então eu vou perguntar o quê? Como que é? Repete, eu não entendi. Eu vou perguntar. E tomando Ritalina, isso muda totalmente. É um que parece que eu viro outra pessoa. Porque eu tô conversando com a pessoa aqui, pode ter inúmeras coisas acontecendo em volta. Parece que tá tudo embaçado aqui assim em volta. Tipo, essa área aqui tá tudo embaçada. E eu só consigo ter foco ali naquela pessoa que tá falando comigo. E eu acho muito bom isso, né? É muito bom e é muito ruim, né? Porque eu consigo ser uma pessoa que é rotulada hoje em dia como uma pessoa educada por fazer o mínimo, que é prestar atenção em outra que está falando, e eu sem tomar remédio eu sou uma pessoa que às vezes eu sou mal educada e sou totalmente desinteressada porque eu não consigo prestar atenção. Então é uma linha tênue bem grande, né? Onde isso pode mexer com o ego da pessoa, né? Hoje em dia eu não ligo mais pra isso, e eu levo na brincadeira, tipo, eu tenho TDAH, desculpa, repete pra mim, não sei o que lá, mas, tipo, eu não quero usar o TDAH como muleta pra absolutamente tudo, né? Eu tento o máximo possível prestar atenção, na minha cabeça eu fico repetindo coisas que a pessoa tá falando pra poder fazer sentido e aquilo fixar na minha memória de curto prazo, porque o problema do TDAH é a memória de curto prazo. Mas às vezes não dá, às vezes não funciona. Se for uma conversa muito longa ou com termos muito complexos, porque eu sou da área de tecnologia, termos muito complexos, com toda certeza eu vou esquecer em algum momento. Mas é isso, basicamente. Eu não sinto saudade. O TDAH ele atrapalha bastante a minha vida, mas também ajuda. Talvez ele ajude menos do que prejudique. Esquecendo as palavras. Então ajude menos do que ele prejudique, né? E hoje estou aqui em Curitiba, chovendo, como sempre, né? Sempre de 2 vezes que eu vim pra Curitiba eu tomei chuva e hoje não foi diferente, né? Eu fui na padaria ali tomar um café e tomei um chuvão. Tanto na ida quanto na volta. Mas é isso, né? Fazendo passeados e gravando o vídeo de Pensando Pensamentos, tá? E esse vídeo é sobre não sentir saudade e ter TDAH. E eu recomendo você que acha que tem TDAH, não só achar que tem TDAH, mas buscar uma ajuda psicológica, porque é muito importante, porque o psicólogo ele vai trazer insights de coisas que você faz no seu dia a dia e formas de você melhorar a produtividade do seu dia a dia. Vai muito além de você descobrir se tem ou não tem, tá? Mas vai também no ponto de ajudar a você lidar com isso e ajudar você a achar alternativas para que você consiga ter uma vida saudável, né? Uma qualidade mental saudável. E foi isso que eu busquei quando eu fui atrás de uma psicóloga para entender mais sobre a questão de déficit de atenção. E descobri que eu tenho hiperatividade também. E outra coisa que eu descobri é que eu sou perfeccionista, que ser perfeccionista é pior do que você ter TDAH, porque o TDAH você consegue controlar ele com outras formas e o perfeccionismo não, você tem que aceitar e a tarefa de aceitação acaba sendo difícil, fazendo com que você desista de coisas porque não é bom o suficiente. Mas eu acho que isso fica por um outro vídeo, um outro momento que eu vou falar sobre o perfeccionismo, que não é algo que eu quero falar sobre isso agora. O que eu quero falar agora é busque ajuda, busque conhecimento, como já diz o ET Bilu, não lembro. Busque conhecimento. O conhecimento é o essencial para você, principalmente quando fala sobre você, tá? E é isso. Até mais nos nossos pensamentos pensantes. Pensando pensamentos. Um beijo e bom fim de ano, talvez, porque eu não sei se volto antes. Tchauzinho.